aparecer aí já já o ícone. Pronto, ó. Ela está sendo gravada. Essa aula de hoje aqui é mais para explicar alguns detalhes. Se vocês derem uma olhada no Classroom de vocês, já tem atividade lá. Só que eu vou deixar para explicar com mais detalhes essa atividade amanhã, porque a gente tem um tempo maior. Eu posso começar hoje, claro, mas amanhã é que a gente vai ter mais condições de compreender bem essa atividade. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação do computador, vocês fiquem atentos. Aí qualquer coisa vocês me falam. Se estão vendo, se estão ouvindo. Pronto, ó. Eu estou aqui. Aqui vocês estão visualizando as turmas que eu tenho. Todas as turmas que eu tenho aqui no Classroom. A turma de vocês é esta daqui. Não, essa daqui. Primeiro A, segundo A, vespertino, matemática. Essa turma aqui, essa é a turma de vocês, tá? No Classroom. Vou dar uma olhadinha aqui nas pessoas que já tem no Classroom. Pessoas aqui para aceitarem o convite, tá? Classroom desse também, desde que vocês tenham instalado ele no telefone, entra pelo Enova, e daí vocês têm acesso. Vocês têm acesso a essas três abas aqui, ó. A aba do mural, a aba do atividades e a aba de pessoas. A aba de pessoas é onde vocês vão encontrar seus coleguinhas. A aba de notas, só o professor possui. Vocês ainda não possuem. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é a aba de notas, ó. Como já tem uma atividade ali, essa atividade, quando vocês responderem, ela vai aparecer aqui, ó. Aí eu vou dizer aqui que nota vocês tiraram dessa atividade. Essa atividade está como 100, ó. Vou fazer uma edição nela, porque ela não é 100, ela é 10, que para a gente aqui equivale a 1, tá? Vou deixar assim, ela equivale a 10. Vou dar uma atualizada. Aí, antes de mostrar essa parte de atividade, eu vou aqui no mural. O mural é o lugar onde a gente vai colocar os avisos, tá? Percebam que já tem um aviso aqui. O meu microfone está ativado? Nem me lembro. Cadê? Tá. Então, isso aqui foi de outra aula, tá? A gente vai ver isso aqui no instante, não é agora. Deixa eu limpar aqui a tela. Pronto, a tela está limpa. Isso aqui ainda não é para... Isso aqui é o WhatsApp. Onde é que a gente estava mesmo? Eu estava na janela do Classroom. Turma aí do Vespertino. Sejam muito bem-vindos ao curso de matemática da turma do primeiro ano A, segundo ano A, Vespertino. Aqui vocês vão fazer, pessoal, o primeiro ano e o segundo ano num ano só, tá? Então, assim, até o meio do ano, mais ou menos, vocês vão ver conteúdos do primeiro ano, que já estão listados aqui, ó, e do meio do ano para frente, vocês vão ver conteúdos do segundo ano, que já estão listados aqui também, tá? Essa parte aqui é da metade do ano para lá. Isso você pode consultar no Classroom. E essa parte aqui é de agora até a metade do ano, certo? Nessa primeira unidade, é uma unidade mais simples. Vocês vão ver os sistemas de coordenadas, ponto, representação algébrica e geométrica, o que significa uma função e a representação dessa função. Basicamente, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo no ano passado, antes da pandemia chegar. Deixa eu só tomar uma água. Antes da pandemia chegar, a gente estava lidando com essa ideia aqui. Para a segunda unidade, aí a gente já vai ser uma unidade um pouco mais pegada. A gente vai ver duas funções, tá?
que é a função do primeiro grau, que é a chamada função afim, e a função do segundo grau, que é a função quadrática. E na terceira unidade, a gente vai ver a função exponencial. Acabou o primeiro ano, você entra em outro ciclo. Você vai para o segundo ano. Aí, no segundo ano, na primeira unidade, você vai ver sobre sequências. Dessas sequências, vocês vão ver duas sequências especiais, que é a P chamada com a PA e a PG, vocês vão ver também matemática financeira. Isso é bom, né? Vocês vão ver sobre juros simples e composto, desconto e descontos sucessivos, tá? É muito importante para quem mexe no mundo financeiro, para quem vai comprar ou vender coisas. Na segunda unidade, vocês já vão ver a parte de triângulo, uma parte meio geométrica, tá? Vocês vão ver o triângulo retângulo, suas relações métricas, teorema de Pitágoras, relações trigonométricas. Na terceira unidade, seno, cosseno e tangente, e a relação que esse seno e cosseno tem, tá? Se houver necessidade, em virtude do tempo, a gente pode acabar deixando algum conteúdo ou outro de lado, mas espero que isso não aconteça. Mas, claro, isso vai depender do desenrolar de vocês na turma, né? Como é que a gente vai lidar com essas aulas online. Bom, esse daqui é o planejamento para essa turma. Tá tudo no mural. Se você quiser vir aqui no mural, postar algum aviso, postar alguma coisa para todo mundo ver, você posta aqui. Se você quiser que só o professor veja, no teu Classroom tem o iconezinho aí que mostra como você pode mandar um recado particular, para que eu só veja, tá? O que você postar aqui no mural, todo mundo vê. Aí aqui no ícone atividades, é aonde você vai ver as atividades que o professor for colocando. Eu já coloquei ó, sobre o plano cartesiano, coordenadas e definição de função. Vocês têm uma atividade 1. Essa atividade, ela é totalmente respondida online. Você vai olhar a atividade, vai ver se você concorda ou não, se você acerta ou não, vai marcar, aí no finalzinho você vai me enviar de dentro do ambiente do Classroom, porque ele não aceita outros e-mails, tá bom? Ele só aceita o Enova, esse daqui. Bom, para facilitar a nossa vida, deixa eu ver se já teve alguém que já entregou. Não, 0 entregues. Ninguém entregou. Então, vejam primeiro essa aula, que a gente vai ver agora. Veja se vocês vão entender mais ou menos como é que é essa aula. Aí depois vocês procuram, vocês enviam, tá? Amanhã a gente tem outra aula, são 2, na verdade. Então, nessa aula de amanhã, a gente vai ver com mais detalhes como é que isso aqui funciona. Aí vocês já podem responder a essa atividade. Alguma dúvida sobre o Classroom aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar sobre isso, antes da gente começar a aula propriamente dita, de conteúdo? Só que tem alguns professores que ainda não estão aí, não, no Classroom. Mas eles vão entrar. É porque a gente ainda está naquela semana de locar professor em turma. Eu mesmo já perdi turma, já ganhei turma, já cancelei Classroom, já mandei, olha e tal. Começo de ano é assim, porque os professores eles vão sendo locados. Uma coisa interessante aqui, foi Ângelo que falou, foi Ângelo? Foi você? Foi. Porque eu tô com a tela aqui, aí eu não vejo quem está falando, eu tenho que reconhecer pela voz. Aí o que é que acontece? Essa aula aqui, por exemplo, ela está sendo gravada. E, então, em um determinado momento, eu vou mandar essa aula para vocês verem depois. Tá bom? Tem essa vantagem. E aí os outros professores, eles vão, aos poucos, mandando os convites para vocês também. É porque a semana está bem puxada para a gente, viu? Está bem puxada mesmo. Então, o que é que eu quero de vocês nesse momento? Esse momento é um momento introdutório. É um momento que vocês vão ver o plano cartesiano, como é que ele funciona. Se a gente não entender como esse plano cartesiano funciona agora, a gente não vai conseguir entender nunca. Deixa eu só abrir
abrir a câmera aqui para vocês verem minha cara. Oi? Você está dando para ver? Só para ver a cara. Eu vou fechar ela aqui de volta, porque eu vou para o quadro. Ó, vou abrir aqui o quadro. E aí a gente vai começar. Hoje a gente vai ver sobre o plano cartesiano, tá? Essa cor é muito... não é ela que eu quero, não. Ó, hoje a gente vai ver sobre o plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? É aquele eixo x e y que a gente estava vendo nas aulas antes delas pararem. Vocês se lembram? É o plano cartesiano. Então, a ideia do plano cartesiano é muito simples, gente. Ó, essa ideia, ela é muito simples. Imagine uma reta infinita. Imagine uma reta infinita. Deixa eu sair aqui do WhatsApp para... Vou pegar aqui meu lápis, deixar ele mais grosso aqui. Ai, que raio. Ai, moço. E aí eu tenho uma reta. Suponha que essa reta seja infinita, tá? Ela não tem começo e nem fim. E que em um determinado lugar você resolva fazer um pontinho, que no meu caso é esse aqui. É esse pontinho aqui, ó. Esse ponto que eu marquei aqui é um ponto especial para mim, certo? Vou tirar a régua. Esse ponto aqui é um ponto especial que eu marquei nessa minha reta infinita. E eu diga que esse ponto ele está representando o meu zero. Ó, esse cara aqui é o meu zero, tá bom? Os valores que eu for colocar à direita desse zero, eu vou chamar de valores positivos. E os valores que eu vou colocando à esquerda de zero, eu vou chamar de valores negativos, tá bom? Aí eu vou começar a contar. A reta é infinita mesmo. Eu vou dar um zoom, que é para eu poder escrever melhor aqui os números, tá? E aí eu vou começar, ó. Pegar aqui o piloto preto, deixar ele mais fininho um pouco, ó. Aqui vai ser meu 1, meu 2, meu 3, meu 4, 5, o meu 6, o meu 7, o meu 8, deixa eu ajeitar esse 7 aqui, o meu 8, o meu 9, o meu 10, e assim sucessivamente, porque essa reta é infinita, né? Não tem como eu escrever todos os números aqui em vida, e nem na pós-vida. É um cara infinito. E aqui, à esquerda do zero, são os caras negativos, né? Ó, você vê aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 8, e assim por diante, tá? Fazer só alguns. A ideia é bem simples, gente. É simples mesmo a ideia. Então, a gente tem essa reta aí, que dizemos que ela é infinita. E aí, para ficar uma coisa mais organizada, eu vou só deixar ela um pouquinho menor aqui e fazer uma pontinha aqui. Essa reta aqui, a gente costuma chamar ela de reta X. Estava bonita a ponta, né? Essa reta aqui a gente costuma de chamar de reta X. E todos esses números que pertencem a essa reta, a gente diz que pertence à reta X. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Beleza. Também já peguei a maioria das coisas. Isso Pronto. aí Aí, eu consigo ainda lembrar de algumas coisas.
Pronto, a gente vai entrar no... É porque, assim, se vocês não entenderem essa parte aqui de pontos, aí não vai conseguir entender o restante do assunto, sabe? Porque o restante do assunto todo depende muito do entendimento dessa parte aqui. Muito, muito mesmo. Deixa eu ajeitar aqui esse 2. Acho que a ponta do lápis está muito grossa. Acho que ele é mais fininho, acho que é essa daqui. É porque pelo computador é muito ruim. Acho que isso melhorou um pouquinho. Imagine agora o seguinte, que você tem outra reta, só que essa reta, ela está na vertical, tá? Essa reta, ela está na vertical, ela está assim, ó, e ela vai passar também pelo zero. Oh, meu Deus, vou abrir um programa aqui. O nome desse programa que abriu aí é o LaTeX, também chamado de LaTeX, um programa de matemática. Aí eu vou fazer outra reta aqui, passando pelo meu zero, tá? Essa outra reta aqui, gente, é o que a gente chama da reta Y, tá? É a nossa reta Y. Deixa eu dar uma crescidinha mais nela. Pronto. Tá aqui a nossa reta Y. Eu vou fazer uma pontinha aí, deixar ela com ponta, né, para ficar mais bonito. Esse camarada aqui é o eixo que nós chamamos de Y. E assim como o eixo X, ele também tem os números, né? Ó, acima do zero, acima desse zero aqui, nós temos os valores positivos. Acima desse zero aqui, a gente tem os valores positivos. E abaixo desse zero, nós temos os valores negativos. Ok? A mesma ideia. Vou dar um zoom aqui. Eu já sei que acima de zero eu tenho os valores positivos. Então, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, e assim por diante, né? E assim por diante, que eu estou subindo. E logo abaixo, eu tenho os valores negativos. Eu acho que eu deixei aquele lápis muito grosso. Eu tenho os valores negativos. Ó. Eu tenho menos 1, eu tenho menos 2, eu tenho menos 3, eu tenho menos 4, e assim sucessivamente. Do mesmo jeito que eu tenho no meu X, eu tenho no meu Y. A diferença é que o meu X está em uma posição e o meu Y está em outra posição. Imagina que eu deseja saber qual a posição de alguns pontos. Por exemplo, eu desejo saber qual a posição desse ponto vermelho, que eu vou chamar esse ponto vermelho de A. Eu desejo saber a posição desse outro ponto que está aqui, desse lado aqui, que eu vou chamar de B. Esse é meu ponto B. E eu desejo saber esse outro ponto aqui. Acho que eu vou botar ele... nem lembro qual foi a hora que eu risquei esse número aqui. Acho que eu vou botar aqui esse ponto, ó. Que eu vou chamar de C, certo? Vou chamar esse carinha de C. Esse ponto aqui é o ponto C. Eu vou apagar esse zero aqui, só para ficar mais fácil para a gente visualizar. Ó, fiquem sabendo, esse zero aqui, esse cara é aqui. O centro desse cara aqui é onde começa tudo. Aqui é o zero, tá? Ele é o zero, tanto para o Y quanto para o X. Se lembre. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quem é o meu ponto A? O meu ponto A, ele é o seguinte. Deixa eu só apagar esses números aqui para eu fazer de novo, que eu acabei riscando eles sem querer. Eu acabei riscando eles sem querer, né? Esse cara aqui é o 2, olha, como tá certinho. 2,
3. Eles estão obedecendo essa escala. Tá vendo? Essa escala aí que eles estão obedecendo. Pronto. Pessoal, olha só. Os matemáticos chegaram e disseram, ó, vamos fazer o seguinte, para a gente saber qual a posição dessas letras aí, qual a posição desses pontos, vamos convencionar o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que um determinado ponto P, qualquer, primeiro a gente coloca o X e depois a gente coloca um Y, tá? Foi o que os matemáticos, eles convencionaram. Ó. Primeiro é o X e depois é o Y, tá? Primeiro o X, depois o Y. É isso aí. Sempre vai ser assim, quando você for determinar um ponto. Tá. Então, baseado nisso, gente, quem seria meu ponto A? Quem seria meu ponto A? Quem é o meu X? Esse A aí, ele está de frente a um cara. Observe quem é que o A está de frente. Ó, se você for descer aqui, observe que o A está na posição, ó, de número 2. Não é o X que eu boto primeiro? Aí eu vou e coloco aqui 2. O meu X no ponto A é 2. E o meu Y no ponto A, o meu Y no ponto A coincidiu também de ser 2. Então, o meu ponto, o ponto que eu estou procurando, é 2 e 2. Vocês entenderam aí, gente, como é que determina o ponto? Tá. Eu entendi, professor. Pronto, beleza. Vamos aqui para o B. Quem é o ponto B, então, gente? Se lembre, primeiro o X, depois o Y. Quem seria o ponto B? 3. Menos 3. Menos 3 e quem? Menos 3 e mais 2. Mais 2. Perfeito. Perfeitamente, exatamente. Porque, olha, o B, ele está ligando, ó, com o menos 3, ó. Pode olhar, ó. Fazendo aqui as pontinhas, ó menos 3, tá vendo? E a altura desse ponto B, repare quem é a altura dele. A altura dele é 2. Então, nós temos menos 3 e 2. Pode perceber que o ponto A e B estão na mesma altura. Muito bem, muito bem. Então, quem é o ponto C? Menos 3 e 6. Tem certeza? Não, 6 e menos 3. Exatamente. Se você botar menos 3 e 6, você erra, porque a gente convencionou que primeiro é o X, não é? E depois é o Y. Então, a gente nunca deve botar o Y primeiro. Olha que bacana, né? Mas vê só, não existem só esses pontos, não, tá bom? Agora, eu vou colocar alguns pontos especiais, que são pontos que a gente tem que dar uma certa atenção. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um ponto aqui, mesmo em cima do eixo Y. Outro ponto aqui e outro ponto, vamos dizer aqui. Olha para esses pontos como eles são diferentes, tá? Esse ponto aqui de baixo, eu vou chamar ABC, vou chamar esse cara de D, vou chamar esse cara de E vou chamar esse cara de F. Tá? Ó. A, B, C, D, E, F. Certo? E aí eu vou desejar saber quem são esses pontos. Vou trazer ele aqui para o lado para eu conseguir mais espaço. E aí eu vou fazer o seguinte. Meu ponto D. Quem é meu ponto D, gente? Menos 3. Menos 3 é X ou é Y? É Y. Então é menos 3 que eu devo botar? Não, porque é Y. Deve ver um X. Tá. Vem cá. Vai ser 0, não? Exatamente, vai ser 0.
Imagina só. Imagina que esse ponto D, ele não tivesse aqui. Ele tivesse aqui. Se esse ponto D tivesse aqui, quem seria ele? Quais são as coordenadas dele? 2 e 3. 2 e Menos 3. 2 e menos 3, né? Porque ele está ligado no 2, ó. Ele está ligado no 2, ele está na linha do 2 e na linha do menos 3, não é? É. Se eu trouxer esse ponto para cá, qual é a nova coordenada dele? 3 e menos 2. Porque ele está na linha do 3 e na linha do menos 2, não é? Então, se eu trouxer ele para cá, quem é ele? Qual é a linha do X que ele está? 0. 0. Se lembram que tinha um 0 ali e eu tirei? Se lembra que esse cara aqui, esse núcleozinho aqui, ele é o nosso ponto 0. Vocês se lembram disso? Ó, o 4 está no 0. É como se eu estivesse tirando. Ó. Se eu botar o ponto aqui, o meu X é 1. Tá vendo? Se eu colocar o meu ponto aqui, o meu X é 3. Se eu colocar meu ponto aqui, meu X é 5. Não é? Se eu colocar meu ponto aqui, o meu X é menos 3, porque passou do outro lado. Se eu trouxer esse ponto para aqui, o meu X é menos 2. Se eu trouxer para aqui, o meu X é menos 1. Então, se eu trouxer para aqui, ó, o X está ligado com quem? Ele está em cima de quem? Ó? Do 0. Então, eu vou ter 0. Eu vou ter... Peguei aqui a cor errada. Eu vou ter 0. Tá, foi 0. E o outro número, quem é, gente? Menos 4. Menos 4. Perfeito. Quem seria meu ponto E? Seguindo essa... Ave Maria, que já foi aquilo ali que eu fiz. Quem seria meu ponto E? 5. 5 e quem? 5 e 0. Perfeitamente. 5 e 0. Observem, ó, que esse ponto aqui, esse pontozinho vermelho, esse pontozinho amarelo aqui, ele está na linha do 5, não é? E na linha de quem? Do 0. Perceberam? Se eu colocar esse ponto aqui no 8, quem será a nova coordenada? Rapaz, o ponto não foi, não. Se eu pegar esse pontozinho e colocar aqui, quem será a nova coordenada dele? 8 e 0. 8 e 0, porque ele está na linha do 8 e do 0, né? Se eu colocar este 8 aqui, se eu colocar este ponto aqui, quem vai ser ele? 0. 0 e quem? Menos 2. Perfeitamente. Então, se eu colocar ele aqui, ele vai ser quem? 0 e 3. 3 e 0. 3 e 0, exatamente. Muito bem. Esse ponto originalmente ele era onde mesmo? No Era no 5? Era no 5. Olha ele aqui, né? Era no 5. Tá. E o meu ponto F, gente? Quem é meu ponto F? É um ponto É muito... 0 ou é infinito? Não, infinito não tem como ser, não, porque ele tem fim, né? Quem é o X do meu ponto F? Que é esse ponto aqui. 0. 0. E quem é o meu Y daquele ponto ali? 0 também. 0 também. Perfeitamente, gente. É o que nós chamamos aqui, ó, de origem, tá? É a origem. Não é fácil? Veja como ficou bem bacana, tá vendo? Eu não quero deixar essa aula muito extensa hoje, porque a gente tem aula amanhã, e aí a gente vê com mais detalhes. Mas baseado nisso aqui, você já tem uma noção melhor de como faz a atividade, ó. Repare, ó. Tá vendo? Você já tem uma noção. Amanhã eu vou explicar melhor esses caras e mais outras coisas, tá bom? Vocês podem tentar fazer esse formulário na hora. A gente vai ter bastante coisa aqui para explorar. Olha. Esse formulário tem que fazer hoje? Não. Depois da aula de amanhã, aí vocês já podem estar fazendo ele. Mas por enquanto não. Porque a gente só teve essa aula
e ainda não deu tempo eu explicar mais coisas sobre ela, que eu não quero sobrecarregar vocês também, já é a última aula, já são 5h13, e aí eu vou encerrar ela por hoje aqui, porque tem mais coisas para a gente falar lá, mas são coisas simples, entendeu? Aí eu não quero sobrecarregar muito. A gente já viu bastante aula hoje. Então, veja, a gente tem o ponto A, E o ponto B, ponto C. Só para concluir com chave de ouro, eu vou colocar aqui no velho GeoGebra. Vou colocar aqui no GeoGebra. O GeoGebra tem que baixar? Não precisa não. Se você quiser baixar para você ficar treinando, aí de boa. Olha, por exemplo, esse GeoGebra aqui ele não está baixado não. Eu uso ele na versão web. Ó, agora eu vou fazer umas perguntinhas massas. Por exemplo, quem é... Ups, não é para estar aqui, não. Quem é meu ponto A? Deixa eu dar um zoom aqui. Quem é meu ponto A? 3 e 3. 3 e 3. Será que ele está certo? Vamos abrir a cortina. Vamos ver se aqui está na frente. Rapaz, eu não tô enxergando nenhum número aí não, ó, falar a verdade. Vire o telefone, deixe ele deitado. Pois eu tô com a vista boa. Tá mesmo que ele falou 3 e 3. Consegui. Você virou o telefone? Consegui. Eu virei. Pronto. Tá vendo melhor agora? Sim. Pronto. Vamos ver se acertou. Falou 3 e 3. 3 e... Para... 3. Acertou, miserável. Beleza, vamos atrás de outro ponto. Esse ponto aqui, quem é? Ponto B. Ponto Z. Ponto B. Quem é o ponto B? 0, 1, 100. Esse ponto é 0 e... 0 e 1. Gente? Olha direito. 0 e 0. 0 e 0. Ele tá mesmo, ó. Tá vendo? Ele tá nos pontos 0 mesmo, no ponto central, ó. 0 e 0. Acertou, tá miserável. Acertou, miserável. Esse ponto aqui, o ponto C. Quem é o ponto C? 4. 0 e 4. 0 e 4 ou 4 e 0? 4 e 0. 4 e 0. 4 e 0, né? Primeiro é o X, ó. E depois o Y. E depois é o Y. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui, miserável. E aí, amanhã a gente retorna para a aula, tá? Tá bom. Aí amanhã já vou procurar fazer um outro link. A aula não vai ser aula 1, vai ser aula 2. E assim por diante. As aulas sempre vão ter um nomezinho. Aí mais tarde vocês deem uma olhada.